Na esteira do vídeo de ontem, hoje a gente vai falar qual deve ser a nossa atitude uma vez que eu rezei para Deus pedindo a ajuda dele. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Bechalach, hoje focando nos parágrafos 68 e 69 do Zoar, quinto ano de leitura. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo de ontem, porque o de hoje vai ser bastante continuação, a gente falou lá sobre rezar, né? Como rezar, quando não rezar e como é que essa reza deve ser feita. E agora o Zohar vai contar para nós uma vez que eu rezei, uma vez que eu chamei Deus e pedi para ele interferir na minha vida, para ele me ajudar numa hora de dificuldade. Qual deve ser a minha atitude? E o Zohar pega essa lição, de novo, de 2 versículos da Torá, lembrando que a gente está lendo a porção do Êxodo do Egito, aquela cena bem forte dos egípcios prontos a matar o povo de Israel na beira do Mar Vermelho. Então, os versículos 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo é que dão essa resposta. Se você for lá na Bíblia ler, você vai ver que mais ou menos Moisés diz o seguinte, numa tradução livre, Moisés fala: então agora vocês chamaram a Deus, fiquem parados e vejam o que Deus vai fazer, ou como Deus vai salvar vocês. Então essa é a primeira dica, fiquem parados e vejam. E a segunda dica é, enquanto Deus luta por vocês, Moisés fala, vocês têm que ficar quietos, vocês têm que ficar em silêncio. Então o Zohar explica o que é essas regras que o Moisés está dando. A primeira delas, né, ficar parado e ver, significa, uma vez que você pediu para Deus interferir na sua vida, pare de agir naquele problema que você pediu ajuda. Por quê? Porque as suas ações trazem consequências, né? E às vezes você pede para Deus interferir e você continua agindo, você meio que quebra o efeito do que Deus quer fazer, percebe? É como se duas pessoas estão tentando, claro que Deus não é uma pessoa, mas deu para entender a ideia, né? É como se duas pessoas quisessem tentar resolver o problema, e aí cada uma pode fazer atos que vão ao oposto da outra. Então, uma vez que eu pedi ajuda divina, fique parado e veja, deixa Deus atuar. E a segunda dica, na verdade, vem nessa mesma ideia, né? Ficar em silêncio. O Zohar diz que esse ficar em silêncio não é necessariamente literal, tá? Ficar em silêncio significa, deixa Deus atuar, dê um passo atrás. É uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Porque a gente às vezes quer, com a nossa, não sei, mania de grandeza ou necessidade de controlar, a gente quer gerenciar a situação sempre, estar sempre fazendo, sempre encaminhando as coisas. E o Zohar está falando para a gente fazer justamente o oposto. Quando a gente não está no controle, quando a gente não está tentando gerenciar as coisas, a gente está dando espaço para Deus agir. Então, quem já assistiu o meu curso sobre oração, né? Eu bato muito nessa tecla e inclusive ligo isso com o conceito do Shabat, né, fazer aqui uma breve análise. Por que o Shabat é um dia tão elevado para Kabbalah? Por que é um dia de tão espiritualidade? Justamente porque é um dia em que nós paramos de fazer tudo que a gente costuma fazer nos dias normais e a gente está dando espaço para Deus aparecer. Quando a gente está no dia normal, né, que é trabalhando, controlando as situações, gerenciando, se preocupando, não tem espaço para Deus. Mentalmente a gente não pensa em Deus, emocionalmente a gente não deixa Deus aparecer e a gente não deixa Deus atuar. Quando, por outro lado, a gente para, descansa, essa é a palavra Shabat, a gente deixa Deus aparecer. Então, o Zohar diz que essa é uma ótima dica para a gente ter em mente. Se você pediu ajuda divina, deixa Deus atuar. Eu até diria, talvez seja um pouco herege o que eu vou falar, mas vou estender esse conceito. Muitas vezes a gente pede ajuda para alguém, que não tem nada a ver com Deus, para um ser humano, e a gente quer que a pessoa ajude do nosso modo, a gente quer interferir. De novo, a mesma dica que o Zohar está dando, né? Se você pediu ajuda para alguém, deixa a pessoa intervir. Você chamou a pessoa para ajudar porque você confia nela, certo? Você pressupõe que ela sabe resolver o seu problema. Então, dê espaço para ela atuar. Esse mesmo conceito se aplica, muito mais importante, na nossa relação com Deus, quando a gente faz uma oração para Ele alterar a nossa vida. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.